Neste programa, você vai conhecer um pouco mais do Barroco do Rio e as joias desconhecidas para muitas pessoas, como, por exemplo, este Cristo Seráfico, único no Brasil e um dos poucos do mundo. Eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro, ao lado do convento de Santo Antônio, que é um lugar muito visitado. Mas o que eu vou mostrar agora é uma igreja que é uma joia do barroco brasileiro, uma joia que poucas pessoas conhecem. A igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, que tem uma das coisas mais lindas, o Cristo Seráfico. Vamos lá? Valéria, que bom te encontrar aqui. Igualmente. Vamos ver aqui essa igreja que é uma joia. Uma joia. Valéria, que é ministra Da Fraternidade Fraternidade Franciscana Secular de São Francisco da Penitência. E o que quer dizer, Valéria? Vamos entrando aqui um pouquinho. O que quer dizer terceira, a ordem terceira? Bom, São Francisco é uma história longa, né? Lá desde 1200, né? São Francisco fundou 3 ordens lá em Assis, na Itália. A primeira ordem, que é a ordem que ele começou a participar, que é a ordem dos freis, vivem em convento. A segunda ordem, quando Santa Clara juntou o seu grupo, e depois, claro que ela não ficou naquele grupo, ela foi para um mosteiro, né? Foi levada por São Francisco, mas ela passou a representar uma segunda ordem, que é a ordem das mulheres, onde são as clarissas. As clarissas, que são irmãs de contemplação, irmãs que vivem de oração, vivem na clausura. E a terceira ordem, que é a nossa, é a ordem dos leigos consagrados. Então, ela tem uma regra própria, né? E nós fazemos uma preparação, nós fazemos uma formação, no mínimo de 3 anos, para ingressarmos na fraternidade, podemos dizer assim. Essa fraternidade é chamada fraternidade local, porque ela existe em nível internacional, em nível nacional, em nível regional e em nível local. E o que a ministra, que é o seu caso, faz em relação à fraternidade? Bom, a ministra, como esse nome quer dizer, ela é quem serve, né? A palavra ministro, na realidade, ela significa aquele que serve. Então, a ministra, ela faz parte de um conselho, ela é uma irmã que foi eleita por um período de 3 anos para organizar, para conduzir a fraternidade. Então, ela trata mais especificamente dessa parte religiosa, né? Da parte das reuniões, né? Mas junto com ela existe um conselho, onde tem uma tesoureira, uma secretária, uma formadora, né? E outros afins que formam parte desse conselho. Agora, Valéria, para você, o que significa entrar aqui e olhar essa maravilha? Olha, às vezes a gente tem que responder algumas perguntas para as pessoas, né? Que dizem assim, mas São Francisco é o santo dos pobres, como essa riqueza toda? Porque essa igreja é toda folhada a ouro, né? Ela é em madeira, as talhas em madeira revestidas de folhas de ouro. Isso significa aquilo que nós podemos chamar de... como o povo pôde mostrar o seu amor a São Francisco, né?
fazendo toda essa beleza, porque foi a maneira encontrada para enaltecer esse santo, para mostrar aquela devoção maior. Então, na época, o que se usava era fazer igrejas até para que os fiéis se encantassem com esse espaço e ficassem mais próximos e mais tempo. E mais tempo. E a sensação que a gente tem quando a gente entra é que a gente está sendo envolvido por uma luz dourada realmente. E sim, de muita beleza e paz, né? Isso, é uma sensação certeza. Maravilhosa. E quanto mais a gente fica aqui dentro e senta e olha toda essa maravilha, mais a gente sente a presença de São Francisco, mesmo ele tendo abandonado tudo, né, para ser aquele pobre e não ajudar os pobres somente, nem viver como pobre, servir ao pobre, vamos dizer assim. Ele quis ser um deles, né? E por isso ele merece toda essa beleza. Valéria, a gente está entrando aqui nessa sala onde estão todas as estátuas que antigamente se saíam em procissão, é isso? Isso, exatamente. Na quarta-feira de cinzas, os franciscanos saíam pelas ruas do Rio de Janeiro levando todos esses santos em procissão. Então, era uma forma de levar Isso aqui, esse andor, tudo isso era carregado nos ombros. Isso. Nós temos uns 30 andores menores, de vários tamanhos, e eles levavam nesses andores as imagens, né? E até no caso é a Nossa Senhora da Conceição. Da Conceição, exatamente, que é a padroeira das ordens franciscanas. Então ela aparece muitas vezes aqui na nossa igreja devido a ser essa padroeira, a padroeira das ordens em geral, né? E aqui a gente tem uma reprodução do altar, né? Isso, que é São exatamente. Francisco e o Cristo. Isso. Esse Cristo é de papier-mâché. Isso. Não é de madeira policromada. Não, só a parte dourada é que é em madeira. E os cabelos são verdadeiros, naturais, como alguns outros santos aqui também têm cabelos naturais. Que era uma característica do barroco. Do barroco. Sim, essa aqui é Santa Margarida de Portona, né, Valéria? Santa Rosa de Viterbo. Essa aqui, Santa Rosa de Viterbo, que para mim é muito especial, que é a padroeira da minha ONG Entre Amigas, Santa Rosa de Viterbo. Eu fiquei surpresa quando eu encontrei aqui, surpresa infeliz de encontrar Santa Rosa de Viterbo aqui. E ela está aqui por uma razão muito específica, né? Ela fazia parte da procissão, mas nós pedimos às Clarissas, na época da Jornada Mundial da Juventude, que colocassem um manto verdadeiro. Então ela foi levada ao mosteiro, lá da Gávea, elas vestiram e nos concederam a vestimenta atual das Clarissas. Porque ela era franciscana, né? Isso. Santa Rosa de Viterbo era franciscana. Aqui é o casal, os bem casados, Isso, né? são os primeiros terceiros, Santa Bona e São Lúcio, São Luquésio, né? Como era chamado. Era um casal. Casados. E que foram os primeiros terceiros. Durante muito tempo, os terceiros também usavam essa vestimenta. Aqui é um Cristo. Ainda sofrendo, né? Acho que é o caminho de São Roque, Santa Isabel de Portugal, São Luís, rei da França, que comemorou 800 anos. Exatamente. Né? Ano passado, 800 anos de São Luís foi muito comemorado na França. Muito comemorado. Aqui São Walter, um bispo, né, também. E nós temos aqui a Nossa Senhora das Dores, que a gente conhece, mas também Santa Maria Madalena, né? Uma das únicas mulheres que estava aos pés da cruz. Então a imagem de Santa Maria Madalena. São imagens muito bonitas, todas, você vê, elas têm uma expressividade, que é uma característica do barroco também. Esses santos, eles não são estáticos, todos eles têm um movimento, né? Todos eles têm uma expressão no rosto, então é bem característico, todos originais. E esses eram carregados em procissão. Olha, gente, carregados em procissão até metade do século XIX. Até 1862. Então, até 1860. Depois, por que acabou?
porque aí os blocos de carnaval começaram a se prolongar pela quarta-feira de cinzas e ficou mais... os franciscanos preferiram trazer a procissão para a igreja, porque era uma situação um pouco complicada. Misturava, né? O carnaval com a procissão, exatamente. Estou aqui admirando esse Cristo seráfico com o professor Mauro Trindade, da UERJ, professor de História da Arte, né, Mauro? Isso. É uma obra de arte única, não é? Sem dúvida. São raríssimos os Cristos seráficos como esse. E é uma obra que remete exatamente a uma passagem muito importante da vida de São Francisco de Assis, no momento em que ele pede para ser feito como Cristo. Então ele vê a imagem de Cristo aparecendo para ele nos céus como um anjo seráfico, por isso as 6 asas. E é nesse momento em que ele recebe as chagas de Cristo, nas mãos, nos pés e na cabeça. Agora, você falou que ele é raríssimo. No mundo devem ter o quê? Uns 5 no máximo? Pouquíssimos, talvez isso, talvez até menos. Talvez até menos. Talvez e como é que a gente tem essa maravilha aqui e pouca gente sabe, hein, Mauro? É uma coisa incrível, né? Na realidade, a gente sempre pensa em viajar para o exterior, visitar o Louvre, visitar o Guggenheim, visitar os grandes museus de Nova York, mas, na verdade, o Rio de Janeiro tem algumas obras de arte, tem alguns locais únicos no mundo inteiro. Você, como um professor de História da Arte, me diz assim, o que tem assim, qual é a grande característica, o que você vê aqui nessa igreja? Olha, tem um aspecto, antes de mais nada, que é inegável, é o luxo, o esplendor, a riqueza que existe aqui. Nós estamos naquilo que a gente se acostumou a chamar de uma caverna de ouro. Olha só, é só olhar para cima. Essas paredes são cobertas do teto até o chão de ouro. Isso demonstra uma riqueza extraordinária e, para o fiel que aqui chega, é simplesmente um local onde ele vê uma antessala do paraíso. Ah, é uma antessala, é essa a sensação que a gente tem, então. Exatamente. A gente tem que pensar que barroco não é simplesmente um estilo de época, mas é uma estratégia de sedução. Então, na realidade, o barroco quer te convencer através das emoções e não pela racionalidade. Ninguém namora ninguém de uma forma absolutamente racional. Ninguém sai com ninguém simplesmente porque alguém diz, vai sair comigo. Você é convidado, você é enrodilhado. É por isso que o barroco adora tanto a curva. É por isso que o barroco gosta do redemoinho. Você dá voltas antes de chegar até o que você quer. Você entra numa igreja dessa, é como se você já estivesse chegando muito próximo desse céu místico, desse céu de Deus, e onde você vai encontrar toda a riqueza que o céu de Cristo pode te oferecer. Então tem um sentido que não é meramente pecuniário, não é meramente o ouro dos nossos dias, mas ele representa essa riqueza além da própria vida. Agora, você me falou que a luz das velas causava um efeito especial nas imagens. Exatamente. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha luz elétrica como hoje, que é uma luz permanente, constante. A luz era toda feita com velas e tochas. Essas luzes balançam conforme o vento ou conforme a própria combustão. E o que acontece? Com isso, as imagens que cobrem toda a parede começam a se mover, a se balançar, dando uma dinâmica, um movimento que é muito típico também desse período da arte. Você consegue com isso uma movimentação, ao invés das imagens serem estáticas. Se você olha aquela Nossa Senhora que está ali no altar, na base do altar, você vai ver que ela tem a perna direita lançada para frente
e o corpo dela, os ombros se balançam assim como a cabeça. Todo o tecido do vestido dela também está em movimento, naquilo que a gente chama de panejamento, ou seja, tudo se move, tudo se agita dentro dessa estética do barroco. As asas do Cristo Seráfico, ele está debaixo de uma clarabóia. Isso também foi um efeito pensado? Sem dúvida nenhuma. Se você imaginar, pense num teatro. Quando a gente entra num teatro, a gente tem o local do público e tem um palco, onde o ator principal vai se apresentar junto com os seus coadjuvantes. A igreja é exatamente esse teatro, um teatro de Deus. Ô Mauro, e o teto? Qual é assim? Esse teto tem uma perspectiva única também. Exatamente. Existe ali uma ideia de que você rompe a estrutura do prédio de verdade no qual nós estamos e você também sobe a esse céu místico. Esse teto, ele tem uma característica muito única. Ele, na verdade, é como se a construção da qual nós realmente estamos dentro, ela terminasse e se prolongasse em direção a esse céu místico, onde a gente vai ver as imagens da vida de São Francisco de Assis e que se prolongam em direção ao próprio céu. E essas imagens que a gente está vendo, elas, na realidade, elas foram feitas com muito apuro. Certamente não é a primeira desse tipo de pintura feita no Brasil, mas é uma das mais bem acabadas e sofreu uma restauração magnífica. Eu posso dizer com toda certeza, essa igreja é única em todo o mundo. Esse aqui é um teto maravilhoso aqui da Capela de São Francisco da Penitência. Eu estou com a Edilene Capanema. Restauradora, responsável por essa etapa da restauração dessa igreja maravilhosa do Barroco. E a gente está vendo esse teto já restaurado, né? Sim, é um teto que há mais de 10 anos já foi feita a restauração dele e ele se encontra num estado muito bom de conservação. E a gente vê aqui esse lado de cá da igreja que ainda não foi restaurado em etapas anteriores. Certo. Então aí você vê a necessidade, né, de trabalhar com a umidade, né, de fazer uma restauração, um mapeamento de danos, um diagnóstico do estado de conservação em que ele se encontra. Quer dizer, a gente está vendo ali um pedaço retirado. Isso significa que tem uma pintura embaixo dessa pintura clara. Na etapa anterior foi feita a prospecção estratigráfica. E ali nós abrimos uma janela para poder mostrar a pintura original. Quer dizer, deve ser tudo pintado aqui. Aqui é tudo o estilo rococó, porque essa igreja foi feita em etapas, né? Então você tem aquela etapa em que tem o barroco joanino e aqui você já encontra a época em que foi feito, que já era o estilo rococó. Agora, por que pintavam assim de branco? De certa forma, estando pintado, você tem uma camada de proteção, que depois facilita que você retire com bisturis cirúrgicos todas as camadas. Cirúrgico, né? Quanto tempo demora, vamos supor, essa sala aqui, quanto tempo demoraria para se fazer uma restauração? É bastante tempo, são uns 6 meses aproximadamente, porque não basta só você remover a tinta, porque a de baixo pode estar com a camada em despregamento. Então você tem que consolidar, é como se viesse com a colinha ali, injetando uma cola e devolvendo àquela camada a capacidade dela ficar firme no suporte. Vamos andando por aqui, Edilene. Quanto tempo demora uma pessoa para se formar como restauradora de igrejas, hein? Que tipo de especialidade tem que ter? No Brasil, nós não temos, assim, agora que nós estamos começando a ter os primeiros cursos de graduação. Sim. Né? Então, os restauradores, muitas vezes, eles vêm da Belas Artes, da História da Arte, da Museologia e se especializam em cursos que nós temos cursos na Itália, temos cursos no Brasil que
eventualmente acontecem, vêm pessoas aqui para dar treinamentos e cursos, e muita coisa veio de restauradores antigos que veio passando para os novos restauradores. E a gente sempre se baseia nas cartas, né, que nós temos no IFAM, né, com todas as normativas que a gente precisa para fazer um trabalho em normas internacionais. Agora, esse trabalho aqui, esse teto foi todo restaurado, né? Sim. É uma beleza, é o primeiro teto em perspectiva do barroco brasileiro. Esse forro, essa pintura do forro, sim, o primeiro teto. Isso aqui, para restaurar, deve ter sido um trabalho insano, vamos dizer assim. Sim, porque ainda mais nas altas temperaturas do Rio de Janeiro, né? Mas realmente é um trabalho de dedicação e de muito detalhe, né? Então não pode ser feito com pressa, tem que ser feito dentro de uma técnica. Como ele é feito de folha de ouro, como é que é a técnica para fazer o folheado? Existem duas técnicas. Você tem o ouro a mordente, né, que é um verniz, você passa um verniz e deposita o ouro ali. E existe a técnica com o bolo armênio, que aí já entra uma camada que você prepara uma camada especial com carbonatos e você vai fazendo lixamentos e depois você aplica esse bolo, que é uma pasta assim amarronzada. Posteriormente você vem com uma cola de coelho. Cola de coelho? Uma cola de origem animal que você prepara no canteiro de obra mesmo e passa essa cola e deposita a folha, é uma folhinha fina. Aqui qual foi a técnica mais utilizada, você sabe? Aqui foi utilizado a técnica com o bolo armênio, que é mais demorado que o mordente, né? O verniz é mais Para rápido. você como restauradora, o que você considera que foi assim, mais difícil de fazer aqui? O mais difícil, por incrível que pareça, assim, é você preparar o suporte, né, o que a gente chama de suporte. A talha, né, a parte onde a talha vai ser colocada, né, que acontece podridão parda, né, os cravos que são colocados ali, eles têm incrustações, então estraga, vira... Cravos que você diz? Pregos. Sim, é porque naquela época antiga eram aqueles cravos grandes, certo. Né? E muito ataque de xilófagos, né? O que é xilófago? Os xilófagos são cupins, brocas, né? E atacam mesmo. Então você tem que, às vezes você vê uma talha dessa e ela só virou uma casquinha, ela foi toda comida. Por dentro? Por dentro. Então Nossa. você tem que injetar produtos consolidantes para que você possa trazer de volta, né? Mas é uma beleza isso aqui, né? Sim. Se você fosse falar para alguém, chamar a atenção de alguma coisa aqui, o que você chamaria a atenção? Olha, é a questão dessa talha, ela ser plena, assim, né? Ela é completa. Essa aqui, por exemplo. A talha é completa. Você vê que ela recobre toda a parede. Ela não está como em outras igrejas que você tem uma parede argamassada e a talha. Aqui você não tem, você tem tudo é talha. Tudo é talha. Sim. Quer dizer, o Mosteiro de São Bento tem isso? Tem. São os dois únicos exemplos? Tem mais um terceiro que é de Santo Antônio, que tem, mas não tanto quanto aqui e o Mosteiro de São Bento. Né? Quer dizer, esses são os dois maiores exemplos de barroco no Rio de Janeiro. Com essa talha ricamente, né, e trabalhada. E um estado de conservação muito... Quanto tempo levou para fazer esse restauro dessa primeira fase? Olha, foram acho que uns mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A gente sempre pensa em viajar para o exterior, visitar o Louvre, visitar o Guggenheim, visitar os grandes museus de Nova York, mas na verdade o Rio de Janeiro tem algumas obras de arte, tem alguns locais únicos no mundo inteiro.